Olá, chegamos à última parte do alfabeto grego. Vamos finalizar, portanto, as 24 letras. As restantes são apenas as 9. Vejamos, a primeira letra que nós vamos ver nesse momento é o Pi. Pi. Pi corresponde ao nosso P. Desta maneira você vai fazer em seu caderno, o seu exercício, faz uma vez a maiúscula, depois faz a minúscula. E toda vez que você fizer, você pronuncia o nome da letra. Pi, pi. A palavra que nós temos que começa com o pi, que é o P, é polemos. Polemos. Polemos significa guerra. A palavra polemos é que dá origem à palavra polêmica. Quando alguém cria uma polêmica, está causando uma guerra, uma rivalidade, entre outras coisas. Então, evite a polêmica, isto é, evite a guerra. A próxima letra que nós temos é Ro. Algumas pessoas falam Ro, Ro. É importante que você venha identificar como o nosso R. Geralmente, o Ro, no início de cada palavra, vai ter esse sinalzinho em cima, que a gente vai tratar noutra aula específica. Quando ele tiver assim, logo no início, você pode transliterar como RH, porque esse H indica a aspiração ou o chamado espírito forte. Todavia, quando nós tivermos dois R, vai ser equivalente ao que nós estamos colocando aqui como exemplo, correspondente em português. RR. Quando tiver um R só, seria uru desta maneira. E assim você vai fazer, é o seu caderno, seu lápis, e faz o maiúsculo e o caractere minúsculo. Ah, parece com o nosso P. Parece, mas não é. Nós estamos lidando com o grego bíblico, uma forma específica. A língua grega significa ro, é o nosso R. E na palavra que nós temos como exemplo, retor, retor. Ou você pode pronunciar retor. Fique à vontade. Como eu disse, a questão do preciosismo no tocante à pronúncia, a gente não vai tratar aqui nesse curso, uma vez que é uma introdução ao alfabeto grego. Retor ou retor significa orador. A próxima palavra é o sigma. Observe que nós temos o sigma maiúsculo, que é bem diferente do nosso, é ao contrário, vou dizer assim. Temos no meio o sigma, que ele vai ser utilizado no início ou no meio da palavra, esse minúsculo, esse primeiro minúsculo que aparece. Então, vai aparecer no início da palavra ou no meio. E no final sempre vai ser o sigma final. Esta forma aqui, um tanto diferente, mas você vai ter a preocupação só entender que quando tiver maiúscula ou minúscula dessas duas formas, corresponde ao nosso S. Sempre é um S fraco. Sa, se, si, só, su. Tá bom? Nunca vai ter o som de S como na palavra casa em português. Da mesma maneira, quando a gente pronuncia, por exemplo, a palavra eclesia, que é igreja, a gente não fala eclesia, porque não é o Z, não é o zeta, que seria o som de Z, mas aqui é um S. Eclesia.
A palavra reino é Basileia, não Basileia. Basileia, porque tem a utilização do sigma, que é o nosso S. Dito isto, vamos então mostrar como você vai fazer. Tem aqui o exemplo na linha, o S maiúsculo, que é o sigma, o minúsculo, que vai ser sempre no início e meio da palavra, e todas as vezes que aparecer esse S final, sempre no, vai ter uma correspondente como o nosso S em português. Sigma, portanto, é o S. E a palavra aqui, sófos. Sófos, melhor dizendo, sófos. Significa sábio. Observe aqui, o mais importante nesse momento não é a pronúncia, e sim a observação. Começa com o S, o sigma. Se esse sigma tivesse aqui no meio, seria dessa mesma forma inicial. No final, nós temos o sigma final. Olha a terminação do S. Você não precisa adivinhar, já vai automaticamente aparecer. Sófos. Nós temos agora a palavra tal, que é o nosso T, bem parecido com o nosso, não vai haver dificuldade. Você vai escrever, ó, para você decorar. Escreveu uma vez, já guardou? Tal. Pronuncia a palavra tal. É o nosso T, você pode prosseguir. Da onde vem a palavra topos? Topos. Topos, da onde vem a palavra topografia. Topos, inicia aqui com tal, corresponde ao nosso T. E topos significa lugar. Topografia faz alusão a lugar. A próxima palavra, Y. Y pode ser equivalente ao nosso Y, como na palavra iopa, ou algumas pessoas colocam como o Y, mas na forma de I. Mas a gente não vai fazer essa distinção, é só colocar, sempre lembrar que o Y, ele vai corresponder ao som de Y em português, que é mais próximo do I. Iopa, iogurte, sempre. Deixa eu ver aqui, olha, atente que esse Y minúsculo parece com o nosso U, mas não é. É o I, I. E temos aqui o exemplo, você vai fazer no seu caderno, o Y maiúsculo e Y minúsculo. Vai repetindo à medida que você desenha no caderno e você, dessa maneira, vai memorizar. A palavra que nós temos aqui começa com o Y, hipnós. Hipnós é sonho, da onde vem a palavra hipnose. Temos agora o FI. O FI é muito fácil de fazer. O FI, você pode colocar a grafia como F ou PH. Até mesmo no português, alguns anos atrás, décadas, né, melhor dizendo, se escrevia farmácia com PH. Farmácia. Filadélfia. E muitas outras palavras era tudo com o PH. Até a nossa língua portuguesa, que é de origem latina, ela sofre influência, sofre mudança na grafia. E aqui não vai ser diferente. Então, você pode utilizar o F, que corresponde ao F, ou o PH, que tem o som de F da mesma maneira. Aqui você vai fazer o maiúsculo, um tracinho no meio, depois aqui um círculo, Fi, e o Fi minúsculo. Feito isso, você pode vislumbrar esse exemplo. Filós. Filós, amigo.
Na Bíblia menciona Teófilo, ou seja, Theo é Deus, Filos vem de amigo, amigo de Deus, Teófilo. Quando Lucas se refere a Teófilo, ele menciona, então, se fosse literalmente ao pé da letra, embora lá seja o nome próprio, mas ao pé da letra seria amigo de Deus. Estamos chegando já ao finalzinho do nosso alfabeto. Aqui, ó, parece um X, mas não é. É o nosso. Você pode pronunciar como ki ou ri. Fique à vontade. A correspondente em português, vou dizer assim, algumas pessoas utilizam como um som de C ou de K. Aí a pessoa pronuncia ki, logo uma palavra eco com esse ki. A palavra eco é eu tenho, o verbo eu tenho, por exemplo, né? Eco. Agora, se for pronunciar como o ri, ele vai ter um som de, em vez de falar eco, erro, ro. Mas essa distinção de pronúncia a gente não vai tratar muito aqui, mas você pode adotar o som de C ou K, ou um CH alemão na palavra ir, ou na palavra bar. A gente não chama, a gente escreve B-A-C-H. A gente não fala baixo, bar, bar. Mas o mais importante agora, é que você pode, daqui a pouco, deixa eu ver, ó, na maiúscula você pode escrever dessa forma, minúscula não precisa ser igualzinha, é só para você fixar, ou você pode pronunciar ki, ki, ou ri, fique à vontade. Agora, se você for utilizar no exemplo aqui, veja bem, se você pronunciar como que e associar como o C em português ou K, você vai ler da seguinte forma: caris, caris, não é isso? Caris. Agora, se você for adotar uma pronúncia como o CH alemão, Haris, Haris. A escolha é sua, mas fica aí a opção, embora depois eu vou adotar uma pronúncia específica. Mas tem algumas palavras no grego, quando você fala assim, enarre, a grafia é a mesma, a pronúncia vai mudar. Enarque, enarre e enarque é a mesma grafia. Só muda porque algumas pessoas adotam o som de K ou de C, e outras vai adotar uma pronúncia como o CH alemão. Agora, tirando esses detalhes, prossigamos a letra psi, psi, da onde vem a palavra psicologia. O desenho é bastante conhecido, muito fácil. Você pode fazer o maiúsculo, o minúsculo. No caso aqui, o maiúsculo, ele compreende duas linhas. E aqui, em uma linha, você faz, e abaixo dela você puxa um pouquinho aqui, puxa um pouquinho lá em cima. Psi, psi. E a palavra aqui, você tem a palavra alma. O detalhe aqui começa com o psi, psi. Está observando aqui? Começa com psi. A pronúncia dessa palavra, lembra que aqui agora nós temos um ki ou ri? Depende do que você for adotar a pronúncia. Se você lê com C ou com K, você vai pronunciar da seguinte maneira: psique, psique, ok? Da onde vem a palavra mente. Mas aqui é alma. Mas da onde é derivada a nossa palavra, que surge, né? A palavra mente, psique. E se você for adotar esse ki com CH, alemão, psique, psique, seja
pronunciando psique ou psique, o importante é que você entenda que significa, no caso, a palavra começa com psi, e isto que está em questão nesse momento. A última palavra, costumeiramente, você vai ouvir ômega. Temos o ômega maiúsculo e o ômega minúsculo, não é assim? Isto mesmo, ômega. Agora, se você ouvir um professor do grego antigo, que é o clássico, do koiné, ou ainda um professor do grego moderno falando ômega, não se espante. Não fique com um sorrisinho no canto da boca achando que ele está falando de maneira errada. Pelo contrário, embora a gente ainda não trabalhou a questão da acentuação, nada dos sinais, da inspiração ou espírito que as palavras comportam, mas a gente observa que temos aqui, ó, na descrição, no nome da letra em grego, aqui, ômega está em português, mas aqui, ó, o me, esse acento indica a sílaba tônica, mega, omega, omega. Costumeiramente, como eu disse, a gente fala ômega, mas se for ler ao pé da letra, omega. E como é que se fala, por exemplo, no grego moderno? Omega. Professores no grego antigo, clássico, ou ainda koiné, alguns deles, omega. Agora a gente já se habituou com ômega. Mas se ouvir omega, não há nenhum erro, pelo contrário, está trabalhando, inclusive, a exatidão da pronúncia na língua grega. Mas, como eu disse, o nosso objetivo aqui não é a conversação e sim a leitura do texto. E nós temos, então, aqui o ômega, ou se você quiser proferir, omega, no maiúsculo, e a forma minúscula. A palavra que eu tenho aqui que começa com o nosso ômega, o ômega, fique à vontade para escolher a pronúncia. Nós temos aqui, então, o ômega, e aqui é a palavra oceanos, oceanos, que da onde deriva a palavra oceano. A palavra oceanos está relacionado na mitologia grega ao Titã, que era filho de Uranus. Uranus era céu, ou céus, e na mitologia aqui, Oceanos está relacionado a esse Titã, vamos dizer assim. Mitologia à parte, nós temos aí a palavra onde surge oceano em língua portuguesa. Fechando apenas as 9 palavras finais, digo, letras finais, tanto maiúscula quanto minúscula, vamos aqui. Temos o pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi ou ri, psi, ômega, ou se optar, omega. Vamos apenas finalizar citando as letras. Pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. É isso aí. Depois nós vamos trabalhar um pouco mais a questão da fonética, da pronúncia, portanto, vamos lidar com alguns exercícios práticos para que vocês venham juntar as letrinhas e formar sílabas, depois palavras, e vamos, então, agregar ao nosso vocabulário grego diversas palavras que vão contribuir para o nosso crescimento na língua grega. Desde já que Deus abençoe rica e abundantemente e até a próxima aula. Deus abençoe cada um de vocês.